O sistema, interessante, né? O pensar é a tentação maior dos insones. Insônia é o cara que não tem sono, né? Que vive com insônia. Ele chama de insônia. Legal, né? É um termo comum, bem comum aí, para aquelas pessoas que conhecem bem o que é esse distúrbio, essa disfunção aí do sono. Tá. Fala sobre o sistema, a questão, puxa para lendas, puxa para a questão de disfunções orgânicas, ao mesmo tempo aquela questão da maldição, os amaldiçoados. Olha só, imagina se fôssemos pensar que todos os insones seriam simplesmente amaldiçoados, como o texto fala. Pois é, sistema, apagar a luz, dizer boa noite à pessoa ao lado, entrar na zona temível em qualquer movimento, em falso pode acordar a maldição e ativar o sistema. Ou seja, qualquer coisa é motivo para o insone ficar sem sono. Caiu um alfinete, caiu uma coisa, estourou uma bomba, faltou energia, pronto. Olha, para voltar a dormir, só quando o dia clarear agora, é impressionante, né? E há pessoas que realmente têm essa questão, né? Esses distúrbios do sono, qualquer coisa que acorde, acontecer alguma coisa, ela para pegar no sono de novo, olha, eu realmente não tenho esse problema, mas não tenho mesmo. Bateu, dormiu, acabou, até acordo, mas assim, realmente, para voltar a dormir, não terminou, resolveu. Pode botar a cabeça no travesseiro, espera uma besteirinha, 5 minutinhos, 10 no máximo, pronto. Pode esperar que eu já estou voltando aos braços do tio Morpheus. Pode ter certeza aí. Vamos ver a primeira questão, bora. O maior temor do insônia é, o maior temor, veja aí. Ele pergunta aí, olha só. O maior temor, o maior medo. E aí, gente? Qual é o maior medo? E aí? Ele fala na linha 30, linha 31, mas ele coloca também só um traço na linha 30 e 31, né? Ele diz um pouquinho aí, o maior, tá aí, né? A pessoa lá deve entrar na zona temível em que há qualquer movimento em falso pode acordar a maldição e ativar o sistema. Aí ele coloca o hábito de dormir com a TV ligada, a voz de fora é impermeável, um escudo contra os demônios, olha só, diga aí. Mas o pior não é nem isso, né? O pior é que ele disse, certo, apagar a luz e desligar a televisão. Bom, isso aqui pode ser até um pesadelo, um problema, mas não é o pior, né? O que ele coloca aí da maldição, ele fala na linha 25, você pode observar aí, nas linhas 23 em diante, né? Protegendo o insônia de si mesmo, de ser entregue ao seu próprio pensamento. Olha só. Aí depois ele continua aí. Pois a maldição só tem a capacidade de se instalar como certos vírus que não sobrevivem fora do organismo, nos circuitos de pensamento do insônia. É nessa voz de dentro, como filósofo, a consciência que habita os demônios da insônia. Pronto, então o maior temor é exatamente apagar a luz? Não. Desligar a televisão? Não. Até atrapalha um pouco, os insônios se escravizam um pouco a isso. Escutar os murmúrios vindos de fora? Não, até porque o televisor ligado, de repente, pode bloquear isso aqui, ele disse no texto. Ficar acordado com seus próprios pensamentos. Bom, esse é o maior problema. Veja que ele fala isso no parágrafo 3, né, no terceiro parágrafo aí, o tempo inteiro. Coloca a questão da maldição, essa parte toda, e diz que essa questão de se entregar aos próprios pensamentos é realmente uma questão complicada nesse aspecto aí, né? Então, o pensamento, os círculos de pensamento do insônia. No segundo parágrafo ele fala bastante sobre isso. Encontrar um vírus no sistema do seu organismo. Não, ele é como se fosse um vírus. Só sobrevive dentro do corpo do insônia, dentro das suas próprias barreiras e limitações. O maior temor do insônia é estar sozinho na hora de dormir. Pessoal, o maior temor do insônia é estar sozinho? Não, não tem nada a ver com isso. É a questão dos círculos do pensamento que ele coloca aí. Mas sabe, mas ele não fala como o maior, o temor. Gente, o que ele fala nessa questão aí é que esse circuito, de uma forma ou de outra, traz receio. Veja que ele fala na linha 18 aí. O momento mais temido, nas linhas 16 em diante, ó. O momento mais temido pelo insônia é aquele que ele reluta em encontrar, sem, no entanto, assumir receio, assunção e tal, é a hora de ficar a sós com a voz de dentro. Pronto. Ele fica a sós com a voz de dentro. Esse é o primeiro ponto. O momento mesmo da questão dos pensamentos. Letra C seria realmente a resposta certa. Ok? Vamos lá. Continuando aí. No texto 1, a palavra que pode substituir assunção sem prejuízo ao sentido. Pessoal, assunção nas linhas 18 e 19. Olha só. O momento mais temido pelo insônia, veja que ele fala aí no segundo parágrafo, né? O segundo parágrafo fala em relação a isso. O momento mais temido pelo insônia é aquele que ele reluta em encontrar, sem, no entanto, assumir esse receio, a assunção que despertaria fatalmente as forças da maldição.
É a hora de ficar a sós com a voz de dentro. Veja. Então ele vai começar a tentar dormir, aquela coisa, ó. E agora? O que você acha? Vai dormir, para, tudo normal, tranquilo. O que o texto diz? Ele usa uma palavra aí bastante interessante quando ele coloca: a insônia é um sistema e tal, tudo bem. O momento mais temido pelo insônia, aquele que ele reluta em encontrar, sem, no entanto, assumir esse receio, a assunção que despertaria fatalmente as forças, ele vai assumir o receio. Vamos ver. E aí, pessoal? É um momento que ele vai aumentar, que ele vai estranhar, que ele vai hesitar, elevar, aceitar. Ele vai fazer o que em relação ao receio? Nas linhas 18 e 19. E agora? Ele reluta em encontrar, sem, no entanto, assumir esse receio. Assunção que despertaria. Você não tem assumimento, né? Assunção de assumir. Aí, está associado ao verbo assumir. Assumir, aumento. Assunção é um estranhamento. Ele diz assunção que despertaria fatalmente. Que assunção? Veja que está, essa palavra assunção aqui, ela vem depois de um travessão. O travessão declara, claro, né, logicamente, um caráter de explicação, de esclarecimento sobre algo que veio antes. Então ele coloca, se tem, no entanto, sem assumir o receio, nessa questão de assumir, aí você tem a assunção como caráter de assumir realmente. Assumir, hesitar, elevar, não, aceitar. Né? Para assumir, olha, eu assumo, tudo bem, eu aceito, eu assumo a culpa. Então, aceitação seria a palavra mais próxima, né? Aceitação não é uma palavra 100% aqui nesse contexto, mas pelo menos é a mais próxima realmente. Elevação, hesitação, não tem nada de estranhamento. Ele está aceitando, ele está se responsabilizando, ele está assumindo aquilo. Aceitando, sinônimo daí de assumindo, né? Certo? Beleza? Questão 2, resposta certa, letra A. Vamos lá. Questão 3. A sentença do texto 1, irmanados pela mesma maldição, pode ser adequadamente substituída sem alteração do sentido do texto por... Olha só. Uma sentença pode ser adequadamente substituída. Ele quer saber essa expressão. O que significaria, de acordo com o texto, por irmanados pela mesma maldição? As linhas 4 e 5. Proferiam dessa estirpe, vós sereis amaldiçoados, logo na frase de abertura do texto. Proferiu um Deus a estirpe dos insones. Sabe-se lá por que arcaico crime eles cometido, né? Por eles cometido. Só podendo dormir ao amanhecer, o insônia assemelha-se ao vampiro, irmanados pela mesma maldição. E aí? Identificados pela mesma tristeza? Seria isso? Não. Não é simplesmente identificado, né? Irmanados. Irmão é simplesmente identificado? É simplesmente assemelhado? A mesma maldição, a mesma tristeza, a mesma calamidade? Quando a gente fala em maldição, irmanados pela maldição, claro, irmanados é igualados. Somos todos irmãos, somos todos iguais. O sentido da palavra irmão ou irmandade conota exatamente aquela questão de igualdade, né? Então ele está colocando aí. Irmanados, ou seja, iguais, de uma forma ou de outra, pelo infortúnio, pela maldição, pelo revés, pela tristeza, pelos problemas. Igualados pelo mesmo infortúnio, está aí. Maldição, realmente, nesse contexto. Aparentados? Não. Parecidos? Não. Não é uma questão de parecer, realmente. Né? Irmanados são todos vampiros. Então, todos, aí, de uma forma ou de outra, sem crossing over, né? Como diziam os biólogos aí, né? Aquela velha história. Produção em série. Beleza. Letra C, resposta certa. Eita, que o bichinho está de volta. Professor, ele nunca saiu. Pois é, nessas aulas agora só tem pedido de... É isso mesmo, tem razão, você tem razão, tá. O autor do texto 1 não concorda com a comparação que Jorge Luiz Borges faz entre imortalidade e pesadelo. Pois, para Francisco Bosco, e agora? O pesadelo é o quê? Para Francisco Bosco, o pesadelo é o quê? Quem é Francisco Bosco? O autor do texto, né, bicho? O autor do texto. Esse cara aqui não é o autor do texto, não. Jorge Luiz Borges. Ó, o autor do texto 1 não concorda com a comparação que Jorge Luiz Borges fez. Esse contexto aí, quando ele fala dos filósofos e tal, ele cita um pouco isso e somente menciona, né? Tá, mas e aí? Onde é que eu vou ver esse trecho aí de uma forma ou de outra? Ele coloca Jorge Luiz Borges no primeiro parágrafo, na 6ª linha, gente. Quando ele fala, o vampiro, o insônia também é uma espécie de imortal. Dizia que a imortalidade seria um pesadelo. Não poder morrer nunca e estar condenado a viver eternamente. Essa foi a visão dele. Tá, mas por que o autor do texto, Francisco Bosco,
não concorda com essa comparação de imortalidade e pesadelo. E aí? O pesadelo seria, então, uma condenação dos insônios? Não. Na visão dele, não. Não tem nada de condenação específica. O pesadelo traria, ou traz, no caso aí, uma inquietação eterna? O que você acha? Inquietação eterna, não. Até porque o cara não vai poder dormir, ele coloca isso, né? Não poder morrer, que diga. Ou melhor, não poder morrer nunca. Está condenado a viver eternamente. Mas no pesadelo já se está descansando. Então ele admite o descanso. É uma inquietação eterna, mas admite parte do descanso, mesmo com certo desconforto. E não é por isso o fato de ele discordar. Ele diz, o pesadelo tem uma faceta positiva. Tá, exatamente isso. Qual é a faceta positiva do pesadelo, pessoal? Pela visão dele aí, do tal do Jorge Luiz Borges. E aí? Está sempre, ó, já se está descansando, dormindo, apesar de sua inquietude. Ou seja, é inquieto, é tudo, mas pelo menos o cara está dormindo. Né? Ou seja, o pesadelo pode ser ruim como for, mas para o insônia que tem dificuldade de dormir, pelo menos ele está dormindo. Pelo menos esse lado é positivo. Impede o aproveitamento do dia? Não, aí é a noite que você perde na insônia. Permite um descanso para os justos? Bom, certamente não, né? O pesadelo, o justo não está descansando feliz da vida, né? Está se quebrando no meio do mundo lá, no meio das coisas que o perseguem, etc, etc. Questão 4, resposta certa, letra C. Vamos lá, questão de número 5. A realidade é constituída por contrastes e também por semelhanças. A metáfora é uma das formas de estabelecimento de semelhanças por comparações. Qual das sentenças do texto 1, indicadas abaixo, apresenta uma metáfora? Pessoal, quando ele fala aí em metáfora, comparação sem conjunção. A metáfora é uma figura de linguagem que representa a chamada linguagem conotativa. Aquela linguagem figurada, força de expressão, maneira de dizer, lembra aquele negócio? Quando o Djavan chega e diz, o amor é um grande laço, um passo para uma armadilha. O amor é um laço? Percebeu? Então existe uma comparação aí, sem o uso de conjunções. É uma metáfora. Comparação sem conjunção, metáfora. Você vai estabelecer um elo, né, uma relação entre dois elementos por traços de semelhança ou de comparação conotativa. Então, se eu disser, por exemplo, você é luz, é raio, estrela e luar. Você não é luz, força de expressão, metáfora também. Então, nesses contextos, nessas frases, você já percebe que a metáfora é uma forma de atribuir comparação ou elementos comparativos a duas coisas. Quando você compara sem conjunção. Metáfora. Agora, claro, a figura chamada metáfora, ela é tão forte, ela é tão consistente, que metonimicamente, ou seja, a metonímia parte pelo todo, é uma outra figura de linguagem, que você pode dizer linguagem conotativa. O que é a linguagem conotativa? Linguagem conotativa é linguagem figurada, força de expressão, maneira de dizer. Linguagem denotativa, não esqueça, denotação, linguagem real. Denotação, linguagem real, de dicionário, real. Conotação, linguagem figurada. Então você tem esses dois universos aí. A denotação, ela só permite uma única interpretação, sentido literal, dicionarizado, beleza. A metáfora, a linguagem conotativa, é também chamada de linguagem figurada ou linguagem metafórica. Mas por que figurada ou metafórica? Porque possui figura de linguagem, possui uma maneira de dizer, força de expressão, entendeu agora? Então nesse contexto eu disser, pô, que cara doido, que vida louca essa. Quando eu digo vida louca, vida breve, quando eu vou pegar, hoje eu estou cantando à vontade, né? Olha, quando eu pego vida louca, vida breve, a vida não é louca. O que eu estou dizendo metaforicamente é que a vida segue, corre, anda, flui, como se fosse louca. Percebeu? Então, é uma metáfora, sim, uma abordagem metafórica. Mas não poderia ser uma prosopopeia também? Não pode. Eu estou atribuindo características animadas a seres inanimados. Mas mesmo nesse contexto aí, você tem a chamada linguagem metafórica. Duas figuras são muito próximas e você tem que realmente relembrar. A metáfora, que acabamos de falar sobre ela, e a metonímia. Mas o que é a metonímia, pessoal? Quando a gente fala em metonímia, é uma relação de contiguidade semântica, de semelhança, de comparação, mas assim, de continuidade de sentido, né? Quando você tem realmente assim aquela relação, sobretudo de parte e todo. A metonímia ocorre essa transposição de significado, né? Mas veja, nesse contexto aí, se eu digo, por exemplo, pão para quem tem fome. Pão, sinônimo de alimento, né? Alimento, comida para quem tem fome. Pão é um subconjunto, é um elemento do conjunto dos alimentos, vamos dizer assim. É uma parte desse conjunto.
Então, quando eu digo pão, quando eu uso a palavra pão, representando ou simbolizando, né? Representando simbolicamente o contexto dos alimentos, eu estou utilizando a metonímia. Nas horas de folga, ouvia Mozart. Eu não estou ouvindo Mozart, o cara, mas a música de Mozart. Percebeu? A obra dele, relação do autor pela obra, é uma metonímia. Claro, então metáfora e metonímia são duas figuras bem interessantes aí e às vezes até presentes em concurso, né? Dependendo da banca, dependendo de tudo aí, tem que ficar de olho. Quando aparece, tem que saber. Sobretudo metáfora, né? Ela é imprescindível. Próxima aula a gente resolve essa questão. É isso aí.